Segundo o Dreamer, não existe alguém com mais fé do que outro. Qualquer um tem sua parcela de fé para administrar, para investir. A todos é dada a mesma quantidade de fé. O que faz a diferença entre as pessoas, aquilo que as faz construir um destino diferente, é a direção das suas crenças, a diferente qualidade do objetivo que, ainda que inconscientemente, cada uma se propõe a alcançar. Essas afirmações me desconcertaram. Sempre acreditei que a fé fosse um bem raro e que, ao contrário, exatamente nas diferentes capacidades de ter fé, consistisse a substancial diferença entre os seres humanos. Entre os pilares ideológicos em que eu apoiava a minha descrição de mundo, existia sem dúvida a ideia de que Maomé ou Alexandre, Sócrates ou Lao Tse, Churchill ou Napoleão fossem diferentes dos outros exatamente pela força de suas convicções. Mas se todos têm fé, aliás, a mesma quantidade de fé, perguntei, evocando as Escrituras e apoiando-me nelas, qual é então o significado de se tiverem fé como um grão de mostarda? O discurso que se seguiu incidiu para sempre no ser. Não tanto pelas memoráveis palavras que pronunciou, mas pela autoridade que senti pulsar atrás de cada uma delas. O Dreamer não estava me dando uma interpretação daquela passagem do Evangelho, estava criando-a. A fantástica substância daquela mensagem milenar própria de um sonho, a inteligência compreendida nos seus átomos, estava se desprendendo ali exatamente naquele momento. Eu ouvia um pensamento novo, jamais ouvido antes. Se um ser humano tivesse a capacidade de deslocar a direção da sua fé em 1 milímetro, se pudesse pelo menos dirigir a força das suas convicções para a vida e não para a morte, poderia remover montanhas no mundo dos eventos. Como um raio que rasga a escuridão e ilumina aquilo que um instante antes estava sepultado na sombra, vividamente atravessou minha mente a evidência da imensa energia contida em um átomo de fé. Entendi que a eliminação do menor grão do inferno teria desintegrado aqueles 100% de fé na morte, a mais arraigada das convicções humanas. Percebi também a exigência de uma força prodigiosa e de um gênio laborioso para tal conquista. Só de concebê-la, o pensamento já exigia os esforços de um titã que assumisse sobre os próprios ombros o peso da terra e, às vezes, do céu. Pela primeira vez perguntei a mim mesmo em que eu tinha tido fé, ao que eu dava valor, até encontrar o Dreamer. Sua voz me surpreendeu em meio a esses pensamentos e socorreu-me daquele irremediável mergulho que eu fazia, abatido em direção ao fundo escuro do meu passado. Ainda que já o soubesse, fiquei embaraçado ao ter a confirmação que eu, para ele, era como um livro aberto.